Então vamos lá. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23, na sequência daquilo que temos trabalhado nas últimas semanas. Na semana passada, nós vimos Jesus batendo de frente aí com os fariseus, e foi uma situação muito engraçada, porque os fariseus tentavam confrontar Jesus, até mesmo envolvendo os seus próprios discípulos, para tentar encontrar alguma fala em Jesus que fosse incoerente. O capítulo 23 é uma denúncia de Cristo a respeito da postura dos religiosos. E como eu falei na semana anterior, é importante que a gente leia esse texto não apenas tendo prazer naquilo que está equivocado, naquilo que está errado na postura do fariseu, mas que a gente possa ler o texto pensando na nossa própria postura. Se os equívocos que esses homens fizeram no passado, cometeram no passado, também não podem eventualmente estar sendo cometidos por cada um de nós, tá? Então, que Deus traga aí, nesse momento, através da ação do seu Espírito, desconfiômetro mesmo. Um espírito de a gente poder olhar para a nossa vida e fazer uma autocrítica, tá? Então, é isso daí. Hoje o Narlo não pôde estar com nós, então o Rafa vai ler o texto mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Por favor, Rafa. Beleza. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em sua conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego,
limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui agora colocou tudo para fora. Acabou a paciência, ele termina o seu ministério, ele encerra. A gente percebe aqui pelo último versículo que o Rafa leu, que ele encerra o seu ministério público, a sua relação com os fariseus, com os religiosos da época, expondo definitivamente qual é o equívoco da postura deles. Então, como eu falei para vocês, é importante que a nossa leitura busque encontrar qual é a nossa incoerência na nossa caminhada. Toda vez que nós podemos estar tendo o coração errado diante daquilo que até tem uma aparência de suposta religiosidade, até tem uma aparência de serviço a Deus, mas na prática acaba não tendo, tá? Então vamos analisar todos esses textos à luz agora do nosso próprio contexto, daquilo que o Senhor quer falar com nós nesses dias, né? Então, gente, o capítulo 23, no verso 1, começa com Jesus agora não mais retrucando aos religiosos, mas falando às multidões. O tempo todo no capítulo 22, ele está discutindo com os religiosos. Aqui agora Jesus vira para a multidão que o cerca e começa a ensinar. No verso 2, ele fala a respeito da cadeira de Moisés e diz que estes religiosos herdaram, de certo modo, esta posição, a cadeira de Moisés. O que significa essa cadeira de Moisés? É como se eles fossem aqueles que herdaram por conta do seu pedigree religioso, por conta da tradição que receberam dos seus pais, que recebeu dos seus pais, a posição que estava confiada lá no Antigo Testamento a Moisés. Qual que era a função de Moisés? A função de Moisés era guiar o povo de Deus dentro do conhecimento da vontade de Deus. Então Deus deu a sua lei, e isso foi revelado diretamente para Moisés. A função de Moisés era zelar da lei e explicar a lei a todas as pessoas. Então ele institui, ele é um dos patriarcas da fé judaica, ele institui não apenas a lei, agora de maneira acessível a todos os homens, a lei que ele recebeu do próprio Deus, mas ele também institui, segundo a orientação de Deus, o hábito, por exemplo, de que essa lei seja continuamente ensinada, lida de maneira pública, para que as pessoas pudessem ter o conhecimento necessário para que vivam segundo a vontade de Deus. Os fariseus, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, eles não são quaisquer uns, eles são aqueles que são herdeiros de um pedigree religioso. Eles são aqueles que são os sacerdotes da sua época. Eles têm a responsabilidade de guiar o povo de Deus no conhecimento da palavra. Eles podem não ter enxergado Cristo, mas o que Jesus vem argumentando aqui agora é que se eles lessem com o coração realmente aberto, fazendo uma leitura honesta, a lei que eles tanto defendem, não seria possível que eles rejeitassem Jesus, porque Jesus é o cumprimento da lei. Não tem como a gente querer viver apenas pela letra, se a gente não tiver querendo ouvir aquilo que Deus quer falar através da Escritura. É por isso, meus irmãos, que a gente enfatiza tanto
que é preciso esforço para que a gente faça uma leitura da Escritura. Mas nós entendemos que é o Espírito que vem e completa o nosso entendimento, de modo que a gente alcança coisas que não é possível alcançar de maneira natural. Estes homens são especialistas da lei, especialistas do Antigo Testamento, só que infelizmente apenas no aspecto objetivo das coisas. Eles não conseguem perceber aquilo que é o real desejo de Deus através de todos os mandamentos. Eles são aqueles servos inúteis que adoram obedecer regras. E pior do que isso, eles ainda colocam regras para outras pessoas. Curiosamente, nos nossos dias, há muitas expressões religiosas que se parecem como coisas lícitas, como coisas que demonstram algum tipo de piedade ou devoção a Deus, que são um conjunto de regras a serem seguidas. E é engraçado porque as pessoas até têm um prazer por seguir regras. A maior dificuldade de alguém ao caminhar com Cristo é viver a plena liberdade que Ele conquistou na cruz. É entender que nós podemos todas as coisas, mas nós não devemos. E aí, por conta disso, nós alinhamos o nosso entendimento com aquilo que é a vontade do Senhor expressa nas Escrituras, e usufruindo de toda esta liberdade, a gente renuncia voluntariamente àquilo que não convém, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Esta liberdade não é para qualquer um, é apenas aquele que recebem o privilégio de usufruí-la pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se a gente traçasse aqui para vocês um monte de regras, não faça isso, não faça aquilo, e além dos não faça, colocasse também um tanto de coisa que você tem que fazer para agradar a Deus, muita gente ia achar a jornada mais fácil. Muita gente ia achar muito mais barato se custasse mais caro. É uma contradição, e essa contradição está em nós, não em Deus. Que a gente possa aí avaliar a nossa percepção de valor, porque a nossa percepção de valor está equivocada. Está parecendo que é aquilo que nos foi dado de graça. Gente, de graça é uma palavra até errada, é por graça, porque é de graça para nós, né? O Pedro aqui estava comendo bolacha ali agora há pouco, né? Ele falou assim, não estou dando bronca você não, estou citando você como exemplo, tá? O Pedro estava comendo bolacha ali, ele falou assim, eu adoro comer aqui, porque é de graça. Aí eu falei para ele, mas não é de graça, alguém pagou. Né? E, na verdade, a bolacha está aqui por graça. Qual que é a diferença? Né? Alguém pagou, mas não está cobrando de nós. E o sacrifício de Cristo por nós é exatamente dessa natureza. De graça é uma coisa que geralmente não tem valor mesmo. É algo que qualquer um pode ir lá e usufruir ou não. Agora, por graça, isso exige de nós um posicionamento de, no mínimo, sermos gratos àqueles que pagaram a conta. No caso, Cristo, né? Aquele que pagou a conta dos nossos pecados. Então, gente, que a gente olhe aí para a nossa vida, porque senão nós vamos nos tornar exatamente esses homens que têm a aparência da religiosidade, mas não têm a essência da vontade de Deus na sua prática. Verso 3 e 4, o que Jesus fala? Fazei e guardai tudo o que eles disserem. Para mim, esse é o pior confronto de tudo que tem nesse capítulo. Jesus está elogiando o ensino deles. Está dizendo assim, quando esses homens estão ensinando a Torá, que era a parte do texto que eles possuíam no Antigo Testamento, eles estão falando a verdade. Então eu não estou fundando uma nova religião, eu não estou inventando nada. Quando esses homens disserem para vocês as coisas que estão na Escritura, escutem. Muito legal, elogia o ensino dos caras, né? Mas aí Jesus continua, ainda no verso 3, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então qual é o problema do religioso no tempo de Jesus? É o mesmo problema do religioso em qualquer tempo. A gente diz que é de Deus, mas a nossa prática não é coerente com a fé que nós professamos verbalmente. Isso é, no mínimo, hipocrisia. Gente, que a gente olhe para o nosso coração, olhe para as nossas práticas, olhe para a natureza da nossa fé e busque aí, no mínimo, uma postura diante de Deus, humilde, onde você clama e diz assim, Senhor, muda a minha situação, muda a minha vida. Às vezes a gente acha que pecado é apenas aquele que faz coisas que, de certo modo, venham a provocar algum tipo de prejuízo, seja para mim ou seja para o outro. Mas, meus irmãos, aquele que conhece a verdade, professa a verdade, mas se omite com relação a ela, esse também está em pecado.
Então não tem como, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e clamar ao nosso Deus que conserte a nossa jornada. Aí você fala assim, não, está ficando caro esse negócio, né? Realmente. Ainda bem que no final das contas é por graça e não por mérito. Porque se fosse por mérito, ninguém conseguiria cumprir plenamente tudo isso que Jesus está trazendo aqui. Mas como é por graça, Jesus não está olhando o resultado final do nosso esforço. O que Ele está olhando é o nosso coração. Então, se de todo o coração nós buscamos a Deus, naturalmente o nosso esforço é aceito. Agora, se nós temos reservas com relação à nossa relação com Deus e a sua vontade, entendam também que Deus terá reservas com relação à nossa caminhada, à nossa vida. Pesado isso, né, meus irmãos? E no verso 4, aqui, Jesus diz, eles pesam fardos pesados e difíceis de suportar, colocam nos ombros dos homens, porém eles nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui também é uma ótima explicação a respeito de coisas de natureza religiosa que nós muitas vezes acreditamos ser tradução de piedade. Então, como? Regras. Eu já vi muita igreja que trabalhava debaixo de sistema de regras muito apertado. Sabe? Literalmente a gente colocava todas as pessoas debaixo de uma opressão religiosa. E muitas dessas opressões, sabe? Por exemplo, pegar exemplos práticos aqui. A igreja que vai trabalhar um namoro dentro de um sistema muito fechado, onde começa a colocar um tanto de regra para namoro para os seus adolescentes. Não pode namorar, não sei o quê, tem que ser com supervisão, o pastor tem que abençoar. É exemplo clássico, é apenas um deles, tá, gente? Por que isso é um problema? A intenção da aplicação desse tipo de regra, de repente até tem uma boa intenção. Ela vem numa tentativa de resolver um problema que é real. O problema de que as pessoas não sabem se relacionar. Principalmente os mais jovens, né? Então o que a gente faz? Para tentar resolver o problema, a gente vai lá e traça uma regra. E a regra que a gente traça é não toca, não prova, não faz nada. A própria Escritura diz que essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade. Então, todos esses fardos colocados sobre a vida das pessoas não facilita a jornada. Mas o que poderia facilitar a jornada? Que a gente pregue o Evangelho como ele é, fazendo com que cada homem na nossa convivência seja um homem de Deus. Porque um homem de Deus, numa relação com qualquer mulher, vai tratá-la como um homem de Deus deveria tratar, não como um moleque de Deus, como um homem de Deus. E da mesma maneira, nós vamos ensinar as mulheres a serem a mulher de Deus. Uma mulher de Deus pode ter um relacionamento com o pior dos homens e ainda assim ela não se corrompe na sua jornada, na sua caminhada, porque ela é uma mulher de Deus. Então o problema não está no outro. O problema não está no que pode ou não pode fazer. O problema está em quem nós somos. E para a gente resolver quem nós somos, nós precisamos do quê? Palavra. A única coisa que pode me transformar num homem de Deus é a palavra de Deus ser ministrada à minha vida e eu agora, ouvindo, crendo, recebendo fé do alto, tomo isso para a minha vida e deixo de viver do jeito que eu vivia anteriormente. Os fariseus, de forma alguma, estavam preocupados em gerar consciência nas pessoas. Eram regras e mais regras e mais regras, até o ponto de que a religião judaica se tornou um fardo insuportável. Eles ficavam olhando tudo nos mínimos detalhes. Eles eram os juízes do VAR, né, com câmeras, para tentar olhar onde que você errou e apertar você para que você agora vá lá e faça a oferta, você se arrependa, você se confesse publicamente. Então isso é muito ruim. Por quê? Porque isso mais afasta as pessoas de Deus do que propriamente aproxima. O que vai aproximar as pessoas de Deus? Consciência. Então esses homens, ao invés de ficar focando no erro, deveriam focar no acerto. Quando a gente aponta para o erro do outro, nós temos que entender que da mesma maneira que nos faltou às vezes misericórdia ao tratar com o outro, Deus também vai pesar a mão dele sobre nós. Olha só o tamanho do problema. Agora, se a gente focasse no acerto, muda completamente a perspectiva. Pois da mesma maneira que nós somos misericordiosos ao ministrarmos a verdade, aquilo que é bom, para aquele que ainda não tem referência, da mesma maneira Deus estende a sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Tá? Então, que a gente analise aí a nossa jornada e veja se nós somos esses aí que estão criando regras.
O único tipo de regra, viu gente, que você pode criar, que é lícito, é regra para si mesmo. Essa está liberada. Regra para o outro não vale. Isso é fardo, isso é algo insuportável. Isso é religião morta. Isso não é fé. Isso é conjunto de crendice. Isso não tem poder nenhum para transformar a vida de ninguém. Agora, regra para si, vale. Então, alguns irmãos sabem, por exemplo, que eu, desde janeiro desse ano, decidi que eu não vou tomar mais refrigerante. É uma regra para mim. Eu estou dizendo que vocês têm que parar de tomar refrigerante? Não. Não. Mas eu estou dizendo que na minha vida eu não quero mais tomar esse negócio. Né? E tem outras coisas que eu estou me disciplinando. Que você tenha sensibilidade para que o Espírito fale com você a respeito de quais são as regras necessárias para a sua caminhada. Mas não faça da sua dificuldade um padrão religioso para o outro. Já pensou chegar aqui e falar assim, irmãos, quem beber Coca-Cola que agora está em pecado? Eu não acredito que é pecado beber refrigerante. Eu só acho que a gente devia beber menos. Aliás, tem muitas coisas que a gente devia consumir menos, né, gente? Mas vamos cada um, então, cuidando da sua própria vida e se estimulando mutuamente em boas obras, para que a gente não seja como o fariseu, que quer achar o erro no outro. Se eu estou procurando algum erro, se eu estou procurando alguma coisa que poderia ser transformada em uma virtude, que eu faça isso na minha própria vida, para que a minha vida seja exemplo para os demais. Legal isso, né? O que mais, meus irmãos? No verso 5, Jesus fala qual é a motivação do coração desses homens. Diz aqui que eles fazem as suas obras para serem vistos pelos homens. Ou seja, é gente que gosta de aplauso, é gente que gosta de ser elogiada pelas suas ações. E Jesus dá muitos detalhes aqui. Ele diz que eles trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O filactério, ele é tipo um estojinho, onde o cara colocava um pergaminho, um pedaço de papel, onde está escrito trechos da lei de Moisés. Isso tudo faz parte lá das partes cerimoniais do Antigo Testamento. Só que esses caras, numa interpretação até idiota mesmo, para ser bem preciso, de Êxodo capítulo 13, verso 16, onde Deus fala que a obra que ele iria fazer ficaria perante a fronte e sempre ao lado, eles pegaram esse pergaminhozinho e fizeram um negócio que eles carregavam pendurado na testa e no braço. Então, eles não conseguiram ler o texto, aquilo que Deus falou, de maneira mais óbvia. Quando Deus diz que a lei dele estaria diante da nossa fronte, ao nosso lado o tempo todo, você acha que Deus está mandando você imprimir um papel e amarrar o negócio para ficar na sua testa? Chega a ser infantil, né? Mas isso é a prática comum dos rabinos na época. Então os caras andavam com uns bagulhinhos pendurados na testa e no braço esquerdo. Então era muito fácil você identificar um rabino. Você viu o cara na rua e falava, rabino, olha lá, ó, é aquele cara lá. E Jesus também fala sobre as franjas, que eles alongavam as franjas das roupas e muitos deles penduravam sinos, pequenos sinos nas suas franjas. Então quando esse cara andava, era uma escola de samba desfilando. Entendeu? Você está pecando aqui, aí você começa a ouvir o barulhinho e você fala, ih, está vindo o fariseu. Entendeu? A gente já muda de postura ali por conta do barulho. Uma coisa ridícula. E eles faziam isso mesmo, viu? Isso aqui não é um exagero de Jesus, não. Jesus aponta para a realidade de que esses homens querem serem reconhecidos. Esses homens querem aplausos. Querem aparecer. Agora vamos pensar na nossa vida. Qual é a nossa real motivação? E, meus irmãos, eu vejo que a gente tropeça nisso, às vezes, em coisas muito simples. Por exemplo, essa caixa que fica aqui no meio do prédio, chamado gasofilácio, onde nós depositamos as nossas ofertas, ela é mágica, sabia? Ela é mágica. Eu vou explicar para você como que funciona a mágica. Quando eu dou dinheiro para o órfão e para a viúva, eu sou aplaudido. Mas quando eu coloco o mesmo dinheiro aqui, e agora nós, em nome de Jesus, vamos lá e ajudamos a mesma viúva e o mesmo pobre, Deus é glorificado. Então, qual que é a mágica? É a mágica de eu renunciar à minha individualidade para que Deus possa ser glorificado pela nossa maneira de viver em família. E o mais legal é que, às vezes, você dá R$1.000 e eu dou R$2, e no final nós ajudamos de maneira igual, porque não interessa quem deu mais e quem deu menos. Cada um deu segundo a medida que compreendia que era a sua responsabilidade e possibilidade. Então, esta é a mágica do negócio. Só isso. Nada além disso.
Olhando para a nossa jornada, pense aí, será que nós buscamos o reconhecimento ou a gente realmente está fazendo as coisas para a glória de Deus? Começa a ficar cara essa conversa, né? Versos 6 e 7, Jesus diz que o que esses caras gostavam era dos primeiros lugares nas ceias e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui é uma luta para a galera sentar nas primeiras cadeiras, né, gente? A gente põe as cadeiras aqui. Eu estava querendo montar uma estratégia, a gente põe cadeira até aqui, ó. Depois que todo mundo sentar, nós tira a primeira fileira. Aí quem estiver na segunda vai ficar a primeira, né? Não sei por que nós temos esse problema, mas tudo bem. Agora, os fariseus tinham a posição deles lá na frente. A gente já foi de igreja há muito tempo, né, gente? A gente sabe que as pessoas geralmente guardam lugar na igreja, não é? E já viu quando você chega mais cedo e vai no lugar que aquela pessoa sentava e senta lá? Tem gente que se ofende, né? Você sentou no meu lugar, mas como assim o seu lugar, né? Então, esses homens aqui, eles gostavam do lugar de destaque. Eram as primeiras cadeiras na frente para serem vistos e reconhecidos pelos homens. Mais uma vez, um equívoco, né, de posição. E outra coisa que eles gostavam é dos primeiros lugares na ceia. Jesus fala sobre isso. Havia uma mesa comprida, aquele que está pagando a festa, né, bancando a comida, ele senta na ponta, e aqueles que vão sentando nos primeiros lugares são os convidados de honra. Os demais convidados vão sentando mais para o fundo. Nos outros evangelhos, Jesus vai explicar isso detalhadamente. Ele diz assim: quando você for numa festa, senta lá no final, porque é melhor que venha o dono e te chame para vir mais para cima, do que você sentar em cima e ele pedir para você ir mais para baixo. O que Jesus está falando sobre isso? Ele está dizendo assim, ó, pense a respeito de si mesmo um pouquinho menos. Isso convém para nós, isso é algo prudente, tá? Esses homens queriam sentar nos primeiros lugares. Esses homens faziam questão de estar nas primeiras cadeiras. Ou seja, é gente que tem o coração no lugar errado, né? E aí no verso 8, Jesus, de 8 a 12 inclusive aqui, né? Jesus fala a respeito do problema deles de desejarem serem chamados pelos homens de mestres. Na tradução que o Rafa leu aqui, né? E que também é a minha, no verso 7, e 8, 9, 10, 11, 12, usa a palavra rabi. O que é rabi? Eu falei aqui várias vezes para vocês que os mestres da religião judaica eram os rabinos. Rabino e rabi é a mesma coisa. E ambas as palavras significam mestre. Mestre não no sentido do cara que domina completamente, mas no sentido daquele que é o professor, aquele que é o douto. Poderíamos usar a palavra também doutor da fé, aquele que tem o conhecimento e que tem a responsabilidade de repartir com outros, tá? O que Jesus chama a atenção? Esses homens adoram ser chamados de mestres. No fundo, o ensino que eles trazem não é para ensinar os outros a ler texto bíblico lá do Antigo Testamento, para libertar as pessoas. O ensino deles é para que vocês os aplaudam. E no final, continuem independentes da interpretação deles, para que possam chegar ao conhecimento da verdade. Isso é triste, gente. Nós precisamos entender que quando você sabe alguma coisa a respeito da Escritura, é seu dever repartir isso com outra pessoa para que ele também possa receber isso. Para de esconder as fontes. Para de guardar a informação para você. Isso não funciona. Então, quando eu prego, a glória tem que ser dada a Deus e não a mim. Se eu estou buscando glória para mim mesmo, está errado. Eu estou mais parecido com um fariseu aqui do que com um discípulo de Jesus. Tá? Até o verso 12, Jesus vem falando a mesma coisa, sendo que no verso 12 ele diz que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ele está fazendo aqui, basicamente, expressando a mesma ideia que ele trouxe desde lá do capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, né? Aí no verso 13, Jesus agora vai na progressão do assunto e fala sobre outra prática que esses homens cometem, que são extremamente delicadas. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Então Jesus está condenando o quê? Ele está condenando a postura desses homens diante das pessoas que Jesus estava anunciando o evangelho, que eram cobradores de impostos, que eram odiados por todos, né?
prostitutas, os leprosos e as demais pessoas que a religião dizia que eram impuros. Ora, se Jesus anunciando o evangelho para essas pessoas, eles mudavam a sua vida e se tornavam agora discípulos de Jesus, como pode este homem aqui, o rabino da velha religião judaica, dizer que essas pessoas não servem para glorificar a Deus? Isso é de uma hipocrisia danada. Então eles não só não seguem Jesus, como ainda tentam impedir que outros sigam. E, gente, isso é algo também muito sensível que eu vejo que existe ainda nos nossos dias. Tem muita gente que, por estar calejado já de caminhar na igreja, quando aparece alguém novo, começa a atrapalhar a caminhada do outro. A gente vê o cara que chegou na empolgação, está super alegre, cheio de vontade de fazer as coisas, aí aparecem os mais velhos e fica assim, eu já tive essa empolgação aí também, mas isso aí passa. Literalmente, a gente não entra no reino dos céus, porque nós estamos vivendo uma jornada medíocre, e a gente ainda tenta atrapalhar aqueles que estão tentando entrar. Então, que a gente olhe para a nossa vida. O dia que você encontrar na sua jornada de fé alguém mais empolgado que você, cola nessa pessoa. Cola. Porque provavelmente ela está tendo uma experiência com as coisas de Deus que você poderia estar vivendo. E se não está vivendo, a culpa é inteiramente sua. Eu sempre testemunhei isso a respeito da casa do Rafa, na vida do Rafa, do Gustavo, de toda a família dele, sabe? Eu sempre, desde que a gente anda junto, que a gente é amigo, e até antes, eu era crente. Mas o dia que eu conheci a casa dele, a maneira pela qual eles se tratavam dentro de casa, e a relação deles com as coisas de Deus, eu percebi que eu era um crente muito meia boca. Aí sabe o que eu fiz? Botei a casa dele na minha agenda. E a gente é amigo, tem gente que acha que a gente é amigo de ontem, né? Nós somos amigos aí há mais de 20 e tantos anos, exatamente por conta disso. Eu passei a ser intencional, eu fiz um esforço de estar na casa do Rafa. Eu não fiquei esperando ele me chamar, eu literalmente me convidei, sabe? Mas esse esforço é por quê? Porque eu queria as coisas que eu via, a família dele vivendo, o testemunho da mãe dele, coisas extraordinárias. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E aí o fruto disso na nossa jornada é que eu fui profundamente abençoado, a ponto de que agora eu entendo que eu tenho o dever de abençoar outras pessoas. Então, se você está vivendo uma jornada medíocre, a culpa é toda sua. Acha alguém aí que está um pouquinho melhor que você e cola nessa pessoa. Tá? Vamos aprofundar. Não tente atrapalhar os que estão tentando viver isso. Porque senão você fica igual o fariseu. Não entra e não quer deixar o outro entrar. Pelo amor de Deus, né, gente? O que mais que acontece? Verso 15. Jesus fala ainda sobre os fariseus que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Essa expressão aqui é muito pesada, gente. O que é um prosélito? Um prosélito é uma pessoa que foi trazida para a religião judaica, ela foi buscada fora, ele era um gentil, uma pessoa que não era judia naturalmente, e ela foi evangelizada, entre aspas, né, pela religião judaica, e essa pessoa agora se tornou um judeu segundo a religião. Então é como se fosse um discípulo dentre uma pessoa que era de fora do pedigree, que em teoria ela nem é herdeira da promessa, segundo as palavras do Antigo Testamento. E o que Jesus está denunciando aqui? Jesus está dizendo que na hora desses caras tentarem trazer gente de fora para se tornarem seus discípulos, eles movem os céus e a terra. Eles têm um esforço descomunal para convencer, para trazer esse povo para a sua religião. Só que Jesus aponta para um problema, que é o seguinte: por conta da hipocrisia dos mestres, estes que vieram de outra experiência religiosa e agora são incorporados na fé judaica sem o devido conhecimento, essas pessoas vão mais complicar a jornada do que facilitar. Por quê? Porque essas pessoas, por terem mestres que são muito ruins, né, esses aqui que estão preocupados apenas em aparecer, eles não conseguirão se livrar dos lastros da velha religião que eles professavam, em outras experiências religiosas que eles tivessem. O que acabou acontecendo é que esses prosélitos foram diluindo a fé, a ponto de que a fé judaica começou a incorporar um tanto de práticas pagãs, que não tinham absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. Então, basicamente, a ideia para nós é a seguinte: quando a gente vai repartir fé com alguém, é extremamente importante que a gente seja coerente
naquilo que a gente prega e naquilo que a gente vive. Porque se a gente for um mestre meia boca, nós vamos trazer gente para dentro da igreja, fisicamente falando, mas o coração dessas pessoas nunca vai chegar. Literalmente a igreja vai inchar, vai arrecadar um tanto de dinheiro, vai fazer um tanto de coisa aí para aparecer, mas no final das contas essas pessoas não chegam em Deus. E Jesus ainda pesa mais a palavra. Ele diz que essas pessoas se tornam filhos do inferno 2 vezes mais do que a gente. Literalmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: um mestre ruim vai ter um discípulo ruim. Uma pessoa que não está comprometida com a vontade de Deus, ao ensinar outra a respeito de Deus, ele vai gerar um outro que é pior do que ele. Então não sejamos essas pessoas, tá? Em nome de Jesus. Pesado, né, gente? Se os caras tinham alguma intenção de matar Jesus, daqui para frente, a intenção já era explícita, né? O que mais? Verso 16 a 22 também aqui, é o mesmo bloco. Jesus fala, chama eles de condutores cegos, verso 16. E ele está falando a respeito dos juramentos. Qual que é o problema dos juramentos? Não sei se você se lembra, mas lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz que nós não deveríamos jurar por nada. Por quê? Porque a palavra do cristão precisa ser sim, sim e não, não. Não pode haver confusão. Esse negócio de ter que fazer um juramento para que a minha palavra seja confirmada é uma abominação, é um equívoco. E esses homens aqui não apenas juravam por muitas coisas, como tinham uma percepção de valor extremamente equivocada. Então aparecia o cara lá, trazia uma oferta em ouro, ia colocar diante do altar, toda aquela parada judaica, né, que acabou sendo abolida posteriormente. E aí o fariseu, de olho no ouro, dizia assim: olha, se você jurar pelo templo, é uma coisa, mas se você jurar pelo ouro do templo, aí o juramento fica mais caro e mais valioso. Então o que Jesus está denunciando é: o conceito de valor de vocês está totalmente errado. Vocês estão dizendo que o ouro do templo é mais valioso do que o templo. E aí ele até fala, ele fala assim: ora, gente, é o ouro que santifica o templo ou o templo que santifica o ouro? Delicado isso, né? O César, pastor nosso lá da igreja de Morrinhos, ele citou um exemplo para mim genial, que eu achei muito legal, assim, ele falando assim: você imagina que você tem um copo lá, de um óleo, que a gente fez aquela campanha de oração, eu até citei isso em outra semana aqui, né? E você ficou 1 mês orando, esse óleo virou o óleo dos óleos, o óleo santo. Nós não acreditamos nisso, né, irmãos? Porque, vamos ser honestos, né? Se ungido é Cristo e unção é ter Cristo, então todos nós aqui somos ungidos, tá? Não tem nada contra a aplicação de óleo, mas ela é puramente simbólica, ela não tem poder nenhum. Se não tiver óleo, a gente ora e Deus faz do mesmo jeito, tá? Mas digamos que o negócio fosse igual no Antigo Testamento. Aí você faz aquele óleo puro que veio de Israel, faz aquela campanha, aquela parada toda. E aí você pensa assim: agora esse óleo é santo. Aí vem um mosquito e pousa no óleo. Aí vem a pergunta, né? O mosquito profanou o óleo ou o óleo santificou o mosquito? Então vai depender, certo, do quanto nós conhecemos o poder de Deus. Porque para o religioso, ele vai achar que o mosquito contaminou o negócio todo. Mas para quem é de Deus, né, meus irmãos, não tem jeito. Agora até o mosquito é santo, né? Caiu no óleo santo. E o que Jesus está falando aqui? De templo e ouro. Então o que é mais valioso? O templo, que naquele momento representava a presença de Deus, ou as ofertas que foram apresentadas nesse templo? É óbvio que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Então que a gente também não tropece nesse tipo de coisa. Aí você diz assim: Ari, mas nós caímos nesse tipo de coisa aqui? Caímos, gente. Muitas vezes, nós quando falamos da igreja, a gente está se referindo ao lugar onde ela se reúne. E a gente não está conseguindo entender que a igreja somos nós reunidos com motivo. Pode ser nesse lugar ou em qualquer outro lugar, desde que haja uma consciência do que nós estamos fazendo juntos. O lugar é um privilégio, mas ele é a oferta que está colocada sobre o altar. O verdadeiro altar, onde Deus quer sacrifício, oferta e adoração, é o altar dos nossos próprios corações. É o lugar onde nós ofertamos a Deus e Deus é verdadeiramente glorificado. Então, às vezes nós estamos fazendo igualzinho os caras. Nós estamos de olho, é no ouro. Nós estamos de olho, é na estrutura. A gente começa a criticar a igreja, falando que a igreja não faz a partir do viés institucional. Gente, vocês acham que no céu tem anotado o nome da igreja com o CNPJ dela? Isso é mera burocracia que a legislação brasileira exige.
Porque para ter uma conta em banco e não ficar botando dinheiro na conta de ninguém, tem que ter o processo todo certinho. Né? Agora, Deus, quando olha para a igreja, não vê prédio, vê nós. Que a gente possa colocar o nosso coração aí no lugar certo, tá? Verso 23. Tudo aqui, esses outros versos, é a mesma ideia, viu, irmãos? 23. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus não está criticando o fato deles entenderem que deveriam dar a 10ª parte e tudo mais, lá na lei, tá, irmãos? Como forma de honrar a Deus. O que ele está dizendo é, como vocês podem ser hipócritas de quererem ser fiéis em coisas tão pequenas e irrelevantes, pois vamos ser honestos, gente, você dá 10% da hortelã, que diferença vai fazer no reino de Deus? É simplesmente uma prova de fidelidade, mas não faz diferença nenhuma. Agora, quando você tropeça na questão aqui, perdi aqui. O juízo, a misericórdia e a fé, isso afeta profundamente as relações no reino de Deus. Afeta demais. Então nós precisamos observar, do mesmo jeito que a gente pega essas pequenas práticas religiosas e colocamos ela como importantes, nós precisamos considerar todas as coisas. Então não relativize as palavras de Jesus. Abrace-as de todo o coração sempre. No verso 24, Jesus fala a frase célebre aqui também, né? Condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. A prática de vocês é ridícula. Vocês estão olhando para as coisas pequenas e estão ignorando as coisas grandes que deveriam ser observadas. Pesado, né, meus irmãos? Aí, verso 25 e 26, Jesus fala sobre o exemplo da limpeza do copo. Eu já vi muita gente que lia esse negócio, depois quando vai lavar a louça, começa a lavar a louça segundo o princípio aqui que está descrito, né? Que você vai lavar o copo, você lava primeiro dentro, depois fora. Gente, você pode lavar fora, dentro, você pode lavar do jeito que você quiser. A última coisa que Jesus está preocupado é com a limpeza da louça da sua casa. Mas, de fato, se você fosse priorizar a lavagem de um dos dois lados, qual que você ia priorizar? É óbvio que é o lado de dentro, né? Que é o lugar onde vai aquilo que você vai consumir. Eu estava olhando os copos de plástico que a gente tem lá em casa, de desenho, né? Que eu tomei do Pedro, que eu uso para beber algumas coisas, beber leite, água. Eu estava reparando que no lugar onde a gente põe a boca, o desenho está gastando. Por quê? Porque eu lavo o copo todo, lavo embaixo, fora, tudo. Mas o lugar que eu mais lavo é dentro, onde está o conteúdo, e no lugar onde vai a boca. Então isso é uma questão de prioridade, né? Quando Jesus está falando que esses homens limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, ele não está falando de copo ou de prato, ele está falando de nós, da vida. Né? Então o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nós somos aqueles que exteriormente parecem limpos, mas o nosso interior está completamente contaminado. Então quer ter uma relação com Deus coerente? Começa a permitir que a transformação ocorra de dentro para fora. Antes de você tentar parecer ser uma pessoa espiritual, tente ser uma pessoa espiritual. Porque é muito mais fácil a gente se ajudar se eu disser para vocês exatamente quem eu sou, com todos os meus pecados e as minhas dificuldades, do que eu fingir para vocês que eu sou um anjo de Deus aqui encarnado, né, um cara que não erra, que não faz nada, e vocês depois acharem que eu não preciso de ajuda em nenhuma situação. Então é melhor você ser a verdade, mesmo que essa verdade não seja muito agradável, e que aí a gente possa se ajudar mutuamente para chegar naquilo que é a vontade de Deus, do que você ser um copo que está lavado por fora, mas está cheio de sujeira por dentro. Dura essa palavra, né, meus irmãos? E com certeza serve para a nossa vida também. Verso 27 e 28. Jesus fala sobre os escribas e fariseus que são semelhantes aos sepulcros caiados. O que é sepulcro, meus irmãos? Sepulcro é túmulo, tá? E por que ele está falando que os sepulcros são caiados, né? Porque havia uma tradição ali na época, que na primavera, logo depois das chuvas, tinha um cara que era encarregado pela religião judaica de ir no túmulo das pessoas e caiava, pintava de branco todos os túmulos. Para quê? Para o cemitério ficar bonito? Não. É porque para o judeu, tocar num lugar onde havia um corpo de uma pessoa morta
fazia com que ele se tornasse uma pessoa impura por determinado tempo lá. E eles eram tão zelosos dos valores da religião judaica, que então eles pegavam um sujeito, que devia ser um peão bem baratinho a mão de obra mesmo, porque ele vai ter que ficar muito impuro, né? Ele vai ter que botar o pincel dele em tudo quanto é túmulo da cidade. E botava esse cara para pintar. Então você via o túmulo pintado de branco de longe, para não haver a desculpa de você tropeçar nele. Jesus aqui está dizendo que os escribas e fariseus são parecidos com esses túmulos. Pintadinho de branco, bonito, um negócio assim até gostoso de ver, né? Por fora é lindo, mas por dentro tem um defunto. Por dentro só tem coisa podre, não tem nada que aproveita. É o mesmo exemplo do copo, só que obviamente usando uma figura diferente, né? Verso 28, Jesus diz assim: também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Difícil isso, né, irmãos? Muito pesada essa palavra. Verso 29 até o 31. Jesus aqui agora fala sobre como a postura dos fariseus e escribas é similar à postura dos seus antepassados, os antigos religiosos da fé judaica que mataram os profetas que foram enviados por Deus. E aí Jesus diz assim, né? Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E ainda dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Quantas vezes nós já falamos esse tipo de coisa, né? Eu já vi gente que dizia assim, se fosse eu no jardim do Éden, nunca que eu teria ido lá e comido do fruto proibido. Gente, isso é de uma arrogância, isso é o oposto da humildade que deveria haver em nós. Por outro lado, eu já vi uma outra pessoa que se enxergava um pouco e dizia assim, sendo Adão um homem santo, criado na mão de Deus, que nunca viu a corrupção como nós vimos, nós já nascemos em corrupção, certo? Sendo Adão esse homem santo e ainda assim ele pecou, se fosse eu que estivesse no jardim, a hora que Deus aparecesse eu estava em cima da árvore ainda. Seria muito pior do que aconteceu. Então isso é a devida humildade, que a gente possa se enxergar e não pensar mais do que convém, tá? Esses caras diziam assim, se a gente tivesse no tempo dos patriarcas, daqueles grandes sinais que Moisés fez e tal, dos profetas, né, nós de maneira nenhuma iríamos rejeitá-los. E por que eles são hipócritas? Porque eles estão rejeitando Jesus, que está fazendo todas as mesmas obras que esses caras fizeram no passado. Então cuidado com aquilo que você fala. Analise a sua própria vida para que você não seja incoerente, tá? O que mais, meus irmãos, continuando aqui? Verso 34, Jesus diz uma coisa aqui muito interessante. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Olha o tempo verbal aqui, o tanto que é interessante. Jesus não está dizendo que ele enviou. Ele está dizendo que ele envia. Ele está falando de algo que está acontecendo ainda. E aí ele continua. A uns deles matareis. Aí ele ainda está falando no futuro. Não está nem falando do presente nem do passado. Então tudo aqui é referência a algo que aconteceu. Mas aqui ele está descrevendo fatos acerca de coisas que acontecerão. Então ele diz, a uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. E aí ele cita aqui, né, de Abel a Zacarias. Na Bíblia, no cânon hebreu que eles tinham ali na época, o texto vai de Gênesis a 2 Crônicas, o texto lá do começo da Bíblia. Então, quando ele fala, Jesus, de Abel a Zacarias, ele literalmente está citando todos os que foram assassinados no livro que eles possuíam. Tá? Então Jesus está pegando muito pesado. E o que ele está dizendo, né, gente, o que ele está aqui complicando um pouquinho a situação, é que ele ainda está enviando estas pessoas, e que essas pessoas seriam mortas. Então quem são essas pessoas? Essas pessoas, nós podemos entender que foram os pais da igreja, os próprios apóstolos foram perseguidos, foram mortos, foram crucificados, fugiram de cidade em cidade, mas também todo aquele, até nos dias em que nós estamos, né, que são enviados para pregar a mensagem do Evangelho.
Há muitas pessoas que são perseguidas por defenderem, por testemunharem a verdade. Então a palavra de Jesus ainda se cumpre, tá? Do verso 37, 38 e 39, Jesus aqui agora encerra todo o seu discurso do ministério e ele fala de modo até mesmo expressar um sentimento de lamentação, né? O que Jesus diz? Verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Imagina agora, viu, meu irmão, mais do que o que está descrito na narrativa, pensa no sentimento de Jesus. O próprio Deus, em pessoa, contemplando aquela cidade, que é uma cidade que foi feita para Ele, que deveria estar cheia de um povo que o conhece, que tem uma relação com Ele, mas infelizmente o rejeita. Imagina o sentimento de Deus naquela situação. É uma coisa extraordinária, né? E é exatamente com esse sentimento que Jesus vai encerrando o seu ministério. Verso 38, ele diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Por casa, nós podemos ter duas interpretações aqui. Jesus pode estar falando da cidade, ou ele pode estar falando do templo. Em qualquer uma das interpretações, a que parecer mais razoável, né? No final acaba não fazendo tanta diferença, nós compreendemos o seguinte: a nossa casa fica vazia quando nós estamos nela, mas Deus não está. Este é o sentido do texto. Então, se você pensar na cidade, faz todo sentido, uma vez que nós compreendemos que Deus agora não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele não está naquela cidade, mas Deus agora está em todo lugar onde o nome de Jesus é professado. Obviamente, né, meus irmãos, Deus está em todos os lugares mesmo, né? Nós estamos falando, habitando com a sua presença, através do seu Espírito Santo, de maneira especial, né? Agora, se você pensar que essa ideia de casa vazia se refere ao templo, fica mais dura ainda a interpretação. Porque ele ainda está dizendo que a nossa construção de natureza religiosa, se ela não tem Deus, ela é uma casa vazia. Ela é literalmente perda de tempo. Que a gente possa analisar aí agora a nossa vida pensando no seguinte conceito: o templo do Espírito Santo é a nossa vida. Deus habita em nós, em mim e em você, quando nós estamos juntos com a devida consciência. Se por alguma razão eu estou tropeçando nessa consciência, não estou ligado aos meus irmãos que têm a mesma consciência, ou então eu estou vivendo de maneira hipócrita como os fariseus estão vivendo, pode ser que eu estou usufruindo do espaço físico de um templo vazio. Um lugar que dizem que é para Deus, mas Deus não está lá. Então que a gente olhe para a nossa própria vida. E no verso 39, Jesus encerra dizendo: eis que eu vos digo que desde agora não me vereis mais, né? Até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Depois desta ocasião, meus irmãos, Jesus encerrou o seu ministério público e ele não foi visto mais no meio das multidões, ele ficou basicamente com seus discípulos até que a ressurreição acontecesse. E na ressurreição, ele jamais apareceu para as multidões. Jesus fez questão de se fazer presente no meio da igreja. E ele apareceu para diversas pessoas que compunham a igreja, e esse grupo variou em várias situações. Então Jesus não fez mais com que a sua presença se tornasse conhecida publicamente. O que Jesus garantiu aqui é que Jerusalém só verá a presença pública de Jesus no último dia. O dia que Jesus vier, e aí todos dirão, todos aqueles que são de Deus, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Os demais, infelizmente, não vão estar muito alegres, não. Beleza, meus irmãos? É isso daí. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade de refletirmos à luz da Tua Palavra sobre tudo aquilo que é a Sua vontade, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração para que não sejamos hipócritas, para que a gente não precise tropeçar naquilo que outros homens já tropeçaram no passado. Mas se há em nós algum sentimento equivocado, algum desejo de aparecer ou de pensar acerca de si mesmo além do que convém, Senhor, em nome de Jesus, que o Seu Espírito trabalhe isso em nós para que nós possamos ser curados. Nós queremos ser servos do Senhor verdadeiramente,
com inteireza de coração, com toda a coerência entre aquilo que nós pregamos e as nossas práticas, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós não sejamos aqueles que envergonhem o nome do Senhor através da maneira nossa de viver. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.